Olá, seja bem-vindo. O convite você já sabe. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nessa quarta-feira, nesse 8 de março? No Dia Internacional da Mulher, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou um pacote de ações para a garantia de direitos. Entre as iniciativas está um projeto para assegurar salário igual entre homens e mulheres que exerçam a mesma função. Além de tentar reduzir a desigualdade de gênero por meio dos salários, o governo lança ações com o objetivo de diminuir a violência contra a mulher e garantir segurança contra o assédio. Também deve reforçar a formação profissional e tecnológica, promover o acesso à ciência, esportes e artes. A ideia é oferecer ainda auxílio creche para dar condições para as mães deixarem os filhos para poder trabalhar. Outra medida será um decreto que trata da dignidade menstrual, com o compromisso de oferecer absorventes de forma gratuita no Sistema Único de Saúde. Hoje, as mulheres respondem a 29% dos cargos de liderança na indústria, ao mesmo tempo que, a cada 10 indústrias brasileiras, 6 contam com programas ou políticas de promoção de igualdade de gênero, sendo que 61% afirmam tê-las há mais de 5 anos. Os dados são de uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, baseada em um levantamento feito com 1.000 executivos industriais, que revelou ainda que 57% dos entrevistados dão importância alta ou muito alta às políticas de gênero. Em pronunciamento, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, anunciou algumas medidas do governo contra a violência e a desigualdade sofrida pelas mulheres e pediu respeito a elas em todos os espaços que ocupam, sejam na escola, na comunidade e principalmente dentro de casa. E olha só como as políticas de gênero são importantes. A diferença de salário entre homens e mulheres, que estava caindo até 2020, voltou a apresentar alta. Quem traz para a gente mais informações é a repórter Bruna de Jaimo. Segundo dados do IBGE, no fim de 2022, a diferença na remuneração de homens e mulheres chega a 22%. Ou seja, uma mulher recebe apenas 78% do que é pago aos homens. Um dos motivos disso acontecer pode estar relacionado à pandemia, quando muitas deixaram os seus cargos em empresas para cuidar da família, ficando mais tempo fora do mercado de trabalho e, consequentemente, com mais dificuldade para se reinserir. Outra possível explicação pode ser a crise no setor de serviços, que emprega mais mulheres, ter sido bem mais intensa durante a pandemia do que a da indústria e do comércio, que são segmentos que concentram mais homens. A diferença salarial entre os gêneros segue nesse patamar mesmo quando são comparados trabalhadores do mesmo perfil de escolaridade e idade e na mesma categoria de ocupação. Mesmo com a queda do desemprego nos últimos meses e do aumento no número de ocupados, o desemprego segue sendo mais alto entre as mulheres. A maioria das brasileiras em idade de trabalhar estão fora do mercado de trabalho. Dos 12 milhões de brasileiros desempregados, 6 milhões e 500 mil são mulheres. De São Paulo, Bruna de Jaimo. E mudando de assunto, vamos falar agora de saúde. Começa na próxima segunda-feira a campanha de vacinação contra a Mpox aqui no Brasil. A imunização vai ser destinada às pessoas com maior risco de evolução para as formas graves da doença. O Ministério da Saúde confirmou que a imunização contra a Mpox vai incluir as pessoas com maior risco de evolução para as formas graves da doença. De acordo com a pasta, a estratégia e o público prioritário para a vacinação foram acordados com os estados e municípios. Uma das prioridades são as pessoas com baixa imunidade, como as com HIV, já que aumentam os riscos do agravamento da doença. De acordo com o Ministério, este público representa atualmente cerca de 16 mil pessoas em todo o país. Também devem ser imunizados os profissionais que atuam nos laboratórios em contato direto com o vírus, como medida preventiva. Para a vacinação pré-exposição, é recomendado um intervalo de 30 dias. Além desses, também está prevista a vacinação para pessoas que tiveram contato direto com suspeitos ou confirmados para a doença.
A vacina Jynneos é produzida pela empresa dinamarquesa Bavarian Nordic, sendo um dos principais imunizantes comercializados e já em uso em parte da Europa e nos Estados Unidos no atual surto da doença. A vacina representa perfil de segurança aprimorado e menor capacidade de provocar reações adversas. A formulação utiliza linhagens atenuadas do vírus da varíola. E agora vamos de destaques internacionais. O grupo paramilitar russo Wagner informou nesta quarta-feira que capturou toda a parte oriental da cidade de Bakhmut, que tem sido o epicentro dos combates no leste da Ucrânia. Já o secretário-geral da OTAN concordou que Moscou deve tomar a cidade por completo nesses próximos dias. Mas isso não deve representar um ponto de virada no conflito. Vamos conferir. Уважаемый Владимир Александрович. A informação foi passada pelo chefe do grupo, Yevgeny Prigozhin, em uma mensagem de áudio publicada pela assessoria de imprensa. No último informe publicado na terça, o Instituto para o Estudo da Guerra, grupo de especialistas dos Estados Unidos, indicou que as tropas russas tinham conseguido capturar a parte leste da cidade depois de uma retirada controlada dos ucranianos. O secretário-geral da OTAN reconheceu que a cidade pode cair em breve. We can not rule out that Não podemos descartar que Bakhmut caia eventualmente nos próximos dias. Por isso, é importante ressaltar que isso não necessariamente se reflete em um ponto de virada na guerra. Só ressalta que não deveríamos ter subestimado a Rússia. It just highlights that we should not underestimate Russia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tinha ordenado o envio de reforços para a região e garantiu que as tropas estavam determinadas a defender a localidade, alvo de assaltos russos desde o verão no hemisfério norte. Zelensky advertiu que a queda de Bakhmut deixaria o caminho aberto para que as tropas russas chegassem a Kramatorsk e Sloviansk. Bakhmut tem uma importância questionável, mas ganhou grande importância simbólica diante das enormes perdas dos dois lados em uma das mais sangrentas batalhas da guerra. E de acordo com estimativas do Banco Mundial, das Nações Unidas, da União Europeia e do governo turco, os danos materiais provocados pelos terremotos que atingiram a Turquia em fevereiro ultrapassam a quantia de 100 bilhões de dólares, o equivalente a 520 bilhões de reais. A quantia é resultado de um cálculo do Banco Mundial, das Nações Unidas, da União Europeia e do governo turco. Está claro que só em danos materiais o valor ultrapassa 100 bilhões de dólares. Embora as estimativas se baseiem ainda em dados provisórios, o montante será apresentado em uma conferência de doadores, prevista para 16 de março em Bruxelas, para ajudar a reconstrução. Atualmente, o apelo urgente para a construção de um fundo de $1 bilhão, lançado em 16 de fevereiro, atingiu apenas 9,6% do valor. De acordo com balanços não definitivos, o terremoto de magnitude 7,8, seguido horas depois por outro de magnitude 7,6, matou 46 mil pessoas e feriu 105 mil na Turquia. Também destruiu ou inutilizou 214 mil edifícios, alguns com mais de 10 andares, em 11 das 81 províncias da Turquia. O tremor também causou grandes danos na Síria, onde as autoridades estimam o número de mortos em quase 6 mil pessoas. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.